Graça e paz, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui reunidos a propósito, que é Jesus Cristo. Eu quero começar hoje dizendo para você que nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de algo bem mais profundo, que é Jesus Cristo, que nasceu, morreu e ressuscitou por nós, venceu a morte. Então nada é impossível para o nosso Deus, amém? Quero pedir para você agora, já corre lá, se inscreve no meu canal, fortalece lá o meu canal em nome de Jesus. Queremos gerar esperança através da palavra de Deus, amém? Sem religiosidade, com muito amor e carinho, em nome de Jesus, amém? Que você possa se sentir em casa nesse culto, nessa adoração. Começamos ali na pandemia por necessidade e o Espírito Santo permitiu para que eu continuasse. Então nós vamos continuar até Jesus voltar ou até quando Ele determinar, amém? Quando eu orava, na madrugada de sábado, o próprio Deus me acordou e eu orava ali, que toda semana eu estou pedindo para Deus, vou falar o que, Senhor, Eu vou ministrar sobre o que? E aí eu fico esperando a resposta do Espírito Santo. Escutei claramente quando Deus falou comigo sobre a nossa vontade e o propósito de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Uma das coisas mais importantes é que Deus não trabalha com a nossa covardia. Deus, Ele não trabalha com as nossas desculpas. Há um propósito de Deus a ser cumprido na minha e na sua vida, independente da dor, da circunstância, da condição, do que eu posso imaginar que seja difícil para mim, mas não é para Deus, amém? Então, em nome de Jesus, prepara teu coração. Tô vendo a Evelyn aí, sou muito grata à vida dela. Hoje ela é pastora, junto com o esposo dela. Deus abençoe sua vida, suas filhas, em nome de Jesus. Evelyn teve muito comigo no comecinho da jornada, aquela coisa de culto no lar, que hoje faz muita falta, culto no lar, aquela coisa, aquela luta ali, aquelas dificuldades. Louva a Deus pela vida dela, que Deus possa continuar abençoando ela e todo o ministério da vida dela. E uma coisa eu tenho aprendido, às vezes a gente quer viver honra, mas a gente tem dificuldade em honrar as pessoas. A gente tem que honrar as pessoas, amém? Em nome de Jesus. E Deus trabalha para que neles esperem. É exatamente isso que eu pauto todos os dias da minha vida. Quando eu me encontro com dificuldade, quando eu olho e falo, Senhor, para onde eu vou? Eu lembro que eu tenho 2 joelhos e lembro de que Deus trabalha para que neles esperem, amém? Quero dizer para vocês, em nome de Jesus, Jesus não voltar, tiver tudo certo. Quarta-feira, às 21 horas, lá no meu canal, se inscreve lá, Esperança de Crescer SP. E nos ajude a gerar esperança para quem precisa, amém? Você que está assistindo aí, deixa seu like, nos ajuda. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está nos ajudando a perseverar todos os dias da nossa vida, E quando a gente olha para a circunstância de algumas situações nas nossas vidas, a gente acaba pensando sobre, parar, continuar, seguir em frente. O que é que acontece? Por que algumas vezes nas nossas vidas a gente quer parar? Às vezes por tamanha dificuldade que as coisas estão acontecendo diante da nossa história, a gente acaba querendo parar. Ou a dor que estamos vivendo, a gente quer parar, em nome de Jesus. Então que Deus, aleluia, em nome de Jesus, possa nos ajudar a gerar esperança através da palavra de Deus e que a gente não pare porque alguma coisa aconteceu. Missionário, eu vou parar porque o propósito, a dor, aquilo que tem me preocupado todos os dias da minha vida, a conta que eu tenho para pagar. Não, Jesus, Ele é maior do que isso. Então eu devo, aleluia, pautar minha vida na esperança chamada Jesus Cristo e não deixar que o barco afunde, que a minha esperança fique difícil no dia a dia,
Porque uma coisa é certa, se você ficar olhando para o problema o tempo todo e não olhar para Jesus, não levantar, o barco vai afundar, amém? E outra coisa fundamental, né, que eu estava conversando com o Espírito Santo, é sobre o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus, ele nunca vai vir numa circunstância que a gente vai concordar 100%, né? Ah, eu concordo, olha, Deus tem um propósito, um chamado e vai ser 100%. Nossa, as coisas vão fluir de uma maneira, nossa, perfeita. Não, mentira. Quando estiver dando tudo errado, quando a circunstância estiver totalmente ao contrário, é aí que você pode ter certeza que o propósito de Deus, ele tá, aleluia, ali. Deus tá ali naquele propósito. Então prepara teu coração para você entender através da palavra. E lógico, eu quero deixar para você uma questão, não desista. Missionária, eu não tô aguentando mais. Missionária, eu simplesmente acho que não vai dar certo, que as coisas não vão funcionar. Então eu vou parar por aqui. Não, você não vai parar. Você vai aquietar o teu coração. Muitas das vezes a gente não consegue ter uma solitude com Deus. Muitas das vezes a gente não consegue parar. E aí a gente não entende o propósito. Aí a gente vai atrás da nossa vontade. A nossa carne é algo que a gente tem que lutar o tempo todo contra ela. Porque a nossa carne, ela vai querer ficar deitada. A nossa carne às vezes vai querer estar o tempo todo ocupada com as coisas, né? Desse mundo, porque é muito melhor. A nossa carne, ela não vai deixar que a gente olhe. A gente precisa do discernimento do Espírito, porque quando a gente trabalha dentro de uma igreja, igual uma igreja grande, né, abençoada como a minha, mas você tem que estar atento o tempo todo, porque o conflito pode chegar, né? O inesperado pode acontecer e você precisa estar com o Espírito Santo para você saber o que você vai fazer aí na sua casa, na sua família, na igreja, no teu trabalho. Então aquieta teu coração. Vamos orar para que esse momento Deus traga para nós, aleluia, em nome de Jesus, né? Eu não anotei nada, glória a Deus por isso, né? Mas nós vamos fazer aqui a vontade do Senhor, amém? Palavra bem conhecida, mas hoje Deus tem uma chave diferente para virar na nossa vida e na nossa história, amém? Vamos orar? Primeiro agradecer a Deus, começamos mais uma semana, agradecer a Deus pela nossa saúde, né? Porque a saúde é tudo, então nós vamos agradecer a Deus. Se você tiver um pedido de oração, você pode deixar aqui, pode deixar lá no meu canal, que eu tô ligadinha lá o tempo todo no meu canal, lá, né? O tempo todo lá no canal, olhando para ver se tem algum pedido de oração, aqui também, para ver se tem um pedido de oração, alguma coisa, amém? Em nome de Jesus, você pode dar glória aí. Eu tô tentando arrumar a luz aqui, né? Vocês já perceberam aí que deu uma escurecida, às vezes é um toque que você dá na tela lá, né? Mas daqui a pouco volta em nome de Jesus, que nós possamos, aleluia, glória a Deus, a paz por Rogério e a paz por Elias. Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, amém? Paz para Dulce que tá entrando aí, vai dando boa noite, vai dando glória. Eita glória, foi dar glória. A iluminação ficou perfeita. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, nada tenho, nada eu posso oferecer a esse teu povo, mas estou aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, como instrumento da tua palavra. Senhor, nos ajude nessa noite, fala conosco. Senhor, que seja ministrado somente aquilo que tu queres, Pai. Depois centenas, dezenas, milhares de pessoas vão assistir. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar comigo, venha falar conosco, em nome de Jesus, amém? Você pode dar glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. E uma das coisas que eu estava pensando ali com Deus hoje, o que é, né? Vontade nossa e propósito de Deus. Gente, é uma coisa tão complexa, né? Porque eu fico imaginando se fosse a minha vontade, o que eu estaria fazendo, né? Talvez estaria dentro de uma multinacional, com tanta graduação, com tanta coisa que Deus preparou.
para mim. Talvez eu, sei lá, talvez eu poderia estar cozinhando, porque eu gosto de cozinhar, poderia estar vendendo pão, ou eu poderia estar fazendo qualquer coisa. E quando Deus me chamou, eu estava ali numa crise muito grande existencial de tudo, né? Eu nunca me esqueço daquela mulher do Cocó, que ela me entregou um álbum ali em Ermelinda Matarazzo, né? E eu comecei a refletir sobre aquilo, o que era esse propósito de Deus, naquele tempo muito crua, muito insegura com todas as coisas de Deus, porque para você entender as coisas de Deus, você tem que mergulhar, não existe mágica. Não existe, eu vou entender, agora eu vou virar pentecostal, as coisas vão clarear totalmente na minha mente, eu vou olhar para a palavra, eu vou entender, nossa, isso aqui vai... Não, isso aí é heresia, não existe, né? E eu, apesar de ter ali uma disciplina muito grande, louvo a Deus pela vida do meu primeiro pastor Joiado Soares, que pegava muito no meu pé, me ensinava, e eu tenho um prazer hoje de obedecer liderança, né? Porque é muito importante você obedecer. E eu totalmente perdida, mas eu ouvi uma coisa que foi extremamente importante. Olha, Deus tem um chamado na sua vida. Deus teve um propósito na sua vida. As dificuldades eram terríveis, muito mais que hoje. Eu viajava às vezes com dinheiro para outro estado, assim, com 30 reais, já aconteceu. Porque tinha que cumprir um propósito lá naquele lugar e eu tinha que ir, eu tinha que fazer. E uma vez que você ouve a voz do Senhor, não tem como você dizer, cara, não é Deus. Mas o que está acontecendo hoje? Que parece que o propósito de Deus perdeu o valor, tinha prazo de validade ou qualquer coisa parecida. Não, é que às vezes hoje as pessoas entraram numa demanda de religiosidade tão grande que elas esqueceram, aleluia, o que é orar, o que é buscar a intimidade com Deus e de que é ter temor, obedecer e entender que a nossa vontade, para quem se converteu verdadeiramente ao Cristo Jesus, a nossa vontade, ela não vale nada. A nossa vontade, ela é só a nossa vontade, que a gente tem que administrar todos os dias da nossa vida. Nós precisamos se revestir todos os dias do poder e da graça de Deus, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, na nossa família. Às vezes, alguma pessoa da nossa família, da nossa convivência, vai ser liberta, vai alcançar por causa da nossa vida, por causa do propósito, porque a nossa vida se torna espelho quando eu começo, né, a entender, quando eu começo a dar passo a passo nas coisas do Senhor Jesus. Então você tem que entender nessa noite, antes de olhar a palavra para você, você tem que entender quem sou eu. Ultimamente eu tô administrando quem? Eu tô administrando a minha vontade ou eu tô querendo cumprir o propósito que o Senhor Jesus tem na minha vida? Quem disse que vai ser fácil? Quem disse que estar com Deus, ser servo do Deus vivo é fácil? É fácil eu deixar a vida me levar como ela é, fazer as coisas, mas não, existe um propósito. E eu quero deixar uma frase para você, até um pouquinho extensa, mas se você quiser vencer, se você quiser ter êxito na tua história, na tua vida, se prepare para viver a escassez, se prepare para viver dias difíceis, porque até chegar a bonança, você vai ter que passar por muitas circunstâncias difíceis. Eu estava observando algumas coisas e a Rebeca, né? A Rebeca ganhou ouro hoje, glória a Deus por isso. Primeiro que eu observei que todos aqueles que concorreram a Olimpíadas, que ganharam, falaram muito de Deus. Eles estavam ali o tempo todo falando, começou com a Larissa, né? Falando sobre Deus, né? Em Libras, que eu achei maravilhoso, né? E ali Deus, eu via Deus.
E a Rebeca falando ali que ela orou o tempo todo. Mas a Rebeca está 19 anos lutando. Ela começou com 5 aninhos de idade. Para ela chegar numa Olimpíadas, ganhar uma medalha de ouro, ser a melhor, ser considerada a melhor. E muitas das vezes nós estamos lutando e a gente acha que as coisas devem acontecer no nosso tempo, na nossa vontade, do nosso jeito. Alguns querem ensinar Deus como Deus faz, né? E ontem meu pastor ministrou que a gente não manda nada, e realmente a gente não manda nada. Abra teu coração nessa noite para entender através da palavra aquilo que Deus quer, aleluia, para mim e para você, né? Aleluia, em nome de Jesus. Olha Elias corrigindo, é Raíssa, não é Larissa, tá? Então, assim, o que você pode, amém, em nome de Jesus fazer é continuar perseverando diante de uma circunstância contrária. Porque o vento, o avião, ele decola com o vento ao contrário, ele não decola a favor, o vento a favor dele. Então, em nome de Jesus, vamos prestar atenção no que Deus vai falar conosco, vamos crescer, vamos nos dar a oportunidade de aprender com o evangelho que traz conhecimento, o evangelho que não está aqui para te enganar, o evangelho que não está aqui para ficar contando história e pedindo 2.000 ofertas, não, o evangelho que está aqui para falar para você, olha, acorda, levanta, sacode, mas olha para a palavra de Deus, porque ela tem que ser o seu guia, ela tem que ser a luz para o seu caminho, amém? Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? A palavra que eu vou ler hoje está no livro de Jonas, né? O chamado e a fuga de Jonas. Está escrito assim na palavra. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Mas o Senhor mandou um grande vento, fez no mar uma forte tempestade, e o navio a ponto de se quebrar. Eu vou dar um pulo aqui. No versículo 5, na parte B, no versículo 5 está escrito: então temeram os marinheiros, clamavam cada um aos seus deuses, com letra minúscula. Bom a gente aprender que tudo que está com letra minúscula na Bíblia, deuses, não está falando do Deus de Israel, tá? Está falando de qualquer outro heresia, qualquer outro Deus dele lá, tá bom? Isso é importante a gente aprender. E lançaram o mar as cargas, estava ali no navio, aliviaram o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-o deitado, dormia no profundo sono. Mestre, o navio chegou até ele e disse: o que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que nós não perecemos. Vamos até aqui para a gente tentar entender o que aconteceu aqui com Jonas. Jonas, ele tinha, né, um chamado, né? Deus chamou ele para ir para Nínive, para pregar a palavra. Nínive estava corrompida, estava cheia de malícia, mas ele não quis, ele fugiu para Tarsis, ele entrou lá dentro do navio, né, comprou a passagem e foi. Agora, qual é a primeira coisa que nós temos que aprender hoje? O propósito de Deus era Nínive, né? A vontade dele era Tarsis. Isso é extremamente importante a gente aprender nessa noite. Afinal, nosso tema é a minha vontade e o propósito de Deus. Então, eu tenho que saber diferenciar o que é a minha vontade e o que é o propósito de Deus. E ele, quando ele entra no navio, ele vai pro porão e ele dorme. Mas engraçado que quando a gente tem a marca da promessa, quando a gente é realmente cristão, por mais que a gente foge do nosso chamado, da nossa circunstância, alguém nos reconhece. E alguém reconheceu ele e disse para ele: dorminhoco, levanta, clama ao teu Deus, que te lembre de nós, para que nós não venhamos perecer, né? E dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte
para que saibamos que a causa que nos sobreveio a esse mal, lançaram-se sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-se agora a causa a quem me sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, da onde vens? E começaram a questionar ele o tempo todo, né? E aí acontece algo. Então clamaram ao Senhor e disseram, ó Senhor, nós te rogamos, para que não pereçamos por causa da alma desse homem, que não me ponha sobre nós um sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como me aprove. Levantaram-se Jonas, levantaram-se o mar e cessou o mar da tua fúria. Jonas reconhece que aquela tempestade estava acontecendo porque ele não queria obedecer o propósito de Deus, que era ir para Nínive. Ele quis a vontade dele ir para Tarse. E aí Deus mandou uma verdadeira tempestade. Quando a gente está fora do propósito de Deus, além das normais, vem grandes tempestades para a nossa vida, para a nossa história. As coisas começam a acontecer de uma demanda, a nossa alma começa a oprimir. E muitas das vezes, quando a gente não aceita o propósito de Deus, Satanás pega a nossa cara e começa a passar no asfalto. Começa a mexer com coisas que dói na nossa alma, problemas que parecem ser infindáveis, problemas a gente sempre vai ter, mas parece que aquilo não tem, aleluia, solução. Então eu quero te dizer em nome de Jesus, procure obedecer o propósito de Deus. Jonas cria uma fuga. E chega uma hora que a gente vai criando fuga. E as tempestades dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso chamado, começa a acontecer com mais força para ver se a gente acorda, né? E a gente começa a entender que a culpa é nossa de não obedecer aquele grande propósito que Deus ele tem para nossa vida, para nossa história. E aí Jonas resolve orar. E aí começa a clamar o Deus de Israel. E aí, meu Deus do céu, olha o que acontece. Jesus preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas, que esteve Jonas 3 dias, 3 noites nas entranhas do peixe. Ele pula para fora do barco. E muitas das vezes a gente, além de não cumprir o propósito de Deus, nós queremos pular para fora, porque sabemos que erramos. E quando nós devemos ficar e pedir para Deus misericórdia, Senhor, nos ajude, porque eu sei que eu tenho que cumprir um propósito, eu tenho que ir para Nínive. A Nínive, Senhor, não é algo, Pai, confortável, não é algo fácil de lidar, as pessoas são difíceis, estão totalmente corrompidas, cheias de malu, é um lugar onde a batalha é travada, mas não importa. O que importa é que eu tenho que entender, aleluia, na braçuia, na bracas, o grande propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Porque quando nós levantamos as nossas mãozinhas e dizemos para Deus, Senhor, eu te aceito como Senhor Salvador da minha vida, a coisa muda completamente de figura. Aleluia, eu começo a sofrer. E quantos, aleluia, estavam dentro da casa do Senhor, conhece a voz de Deus, grande é o propósito que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. Sai da igreja achando que outras coisas vão mudar a vida dele, vão ocupar. Dá lugar para a carne, dá lugar para a vontade própria. Isso daí é a sua destruição. Se você é essa pessoa que por algum momento na sua vida você se decepcionou, ficou triste, deu vontade para a tua carne, não, volta, vem que Jesus vai te abraçar, vem que é hora de recomeçar. Missionária, mas eu não aguento tanta angústia, eu não aguento tanto peso, eu não aguento. Olha, quem sabe esse peso é porque você não cumpre o propósito de Deus, aleluia, para a tua vida, para a tua história, aleluia. Agora em agosto faz 19 anos que eu aceitei Jesus, 19 anos que você não sabe o quanto eu já apanhei, o quanta necessidade eu já passei, quantas lutas eu achei que não ia vencer, quantas lágrimas eu já derramei, e aí, né? O propósito de Deus, ele precisa
prevalecer. Vontade de desistir, às vezes teve, mas eu tenho consciência do grande propósito que o Senhor tem para minha vida e para minha história. Toda vez que uma família é abençoada, é liberta, toda vez que algo, aleluia, acontece na vida de alguém, eu digo, Senhor, como és maravilhoso, perfeito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Paizinho, Pai, nos ajude a continuar. O que está acontecendo? Eu tenho uma angústia, eu desisto do propósito de Deus. É o que eu acho. O que você acha? É problema seu, vai lamber sabão. O que você acha não encaixa no propósito de Deus. É aquilo que Deus quer que você faça. É aquilo que é necessário fazer. Tem gente que tem dificuldade de ficar quieto, de calar a boca, no meio de um conflito familiar. Aleluia. Eu disse para Deus esses dias, não vou dar detalhes. Eu disse para Deus, Senhor, eu vou em tal lugar, então eu vou aproveitar e vou visitar tal pessoa. E aí eu sempre tô orando, né? Como diz o Luiz Hermino, quando o crente ora, ai meu Deus, sempre tem uma resposta do Senhor. E o Senhor disse para mim, filha, ainda você não vai nesse lugar. Eu quero que você somente vá, não olhe para a direita nem para a esquerda, volte, né? E muitas das vezes, sabe o que tem gente que faz? Não, eu vou. Não tem nada a ver, não. Eu vou. A gente não pode pegar a prova com a nossa mão para que a nossa alma não venha se angustiar de tal maneira. Jonas, ele se angustiou de tal maneira. As pessoas estão dizendo para ele, olha, roga teu Deus para que a gente não venha perecer, né? E ele diz, a culpa é minha, né? Eu estou procurando esse versículo, que ele diz, a culpa é minha, né? Porque eu, né, era para ter feito o propósito de Deus em Panífene, eu vim para Tarsis, né? E, enfim, Jonas vai para a barriga do peixe. E às vezes, muito de nós esquecemos que é totalmente comum a gente errar, mas que nós possamos, aleluia, clamar por Deus dentro do nosso erro, dentro da falha, de a gente não aquietar o nosso coração, de a gente não calar a boca, de a gente não matar a nossa vontade. Muitas das vezes a gente é muito controlador, controladora, a gente quer controlar tudo, a gente quer dominar toda a situação. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, procure saber qual que é o propósito de Deus para essa estação difícil que você está vivendo. Quem sabe você precisa fazer como Jonas e entender que tudo aquilo ali está acontecendo porque você precisa refazer a rota da sua vida. E quando você vai refazer a rota da sua vida, aleluia, né? Você precisa entender, aleluia, que o mais importante de tudo é cumprir o propósito de Deus. Está escrito no capítulo 2, versículo 2, e diz, na minha angústia clamei o Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e ouviste, aleluia, minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, na corrente das águas. Me cercou todas as ondas, aleluia. Das tuas vagas tem passado por cima de mim. Havia tamanha angústia, aleluia, na vida de Jonas. Mas ele começou a falar com Deus, aleluia. Senhor, me salva-me. Tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Deus meu. Quando desfalecia a minha alma, lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração, ao teu santo templo. E o que observava as falsas verdades, deixaram a sua misericórdia. Mas eu ofereci o sacrifício com voz e agradecimento. E voltei, pagarei do Senhor, vem a minha salvação. Aleluia. Falou, pois, o Senhor ao peixe. A este vomitou Jonas, aleluia, na terra seca. Jonas estava, aleluia, numa situação extremamente difícil, dentro da barriga de um peixe, eu creio, e ali muito angustiado naquela situação, porque Deus queria cumprir um propósito na vida dele, ele se acovardou, mas em um momento da vida dele, ele parou para refletir e disse, Senhor, me livra no mais profundo inferno,
inferno, da mais profunda, aleluia, angústia, aleluia, da minha vida. Me tira daqui, Senhor, porque verdadeiramente, aleluia, eu creio que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, e o Senhor ouviu ele lá dentro, e muitas das vezes nós estamos aqui dia a dia, passando por luta, por circunstância, e não temos boca para adorar, para louvar a Deus e dizer: Senhor, salva-me, livra-me dessa situação, porque nós precisamos, aleluia, calabria suia na casa, nos libertar de nós mesmos. Nós precisamos libertar, aleluia, das nossas vontades. Quem sabe hoje é o dia de eu dizer: ah, Senhor, eu quero me rasgar totalmente na tua presença. Ah, Senhor, me faz cumprir o teu propósito. Mata meu ego, mata meu eu, mata aquela situação, Pai, que eu acho que deve ser resolvida da minha forma. Senhor, não deixa eu enganar, Pai. Não deixa eu entrar dentro do barco e ir para Tarse, fugir do grande propósito, porque, Senhor, ainda que nível seja muito difícil, se o Senhor estiver comigo, eu vou ralábia da suia na bracasa. E o Senhor vai me dar vitória. Quantos de nós, aleluia, estamos desistindo do propósito de Deus porque é difícil, porque não tem ninguém para ajudar? Eu quero dizer para você, antes de você ser honrado, você vai ser muito humilhado. Vai vir muita circunstância ao contrário para tua vida, para tua história, e você vai ter que sorrir e dizer: ei, só o Senhor é Deus. Só o Senhor, Calabria da Suia na Brechaz. Só o Senhor é Deus. Não negocie a tua santidade. Não negocie o teu relacionamento com Deus em nome de Jesus. Procure andar, procure ser reto diante da circunstância, aleluia, que Deus tem para a sua vida e para a tua história. Por quê? Por que ficar parado? Por que não voltar para a casa do Senhor? Porque você acha alguma coisa, aleluia. Não devemos achar nada, porque se a gente for achar alguma coisa, nossa, ia ser tudo diferente, pode ter certeza. Eu falo por mim mesmo, se eu fosse achar alguma coisa, Jesus, aleluia. Talvez eu, sei lá, aleluia, eu fico pensando, meu Deus, quantas coisas eu quero fazer, e Deus diz não, quantas coisas, aleluia, eu falo, Senhor, às vezes a gente não sabe passar por uma privação de alguma coisa, né, quantas coisas às vezes para comer eu tenho que esperar até quando puder, né, e glória a Deus por isso. Porque Deus sabe de todas as coisas. E às vezes você já se sente humilhado por uma coisa ou outra. Não, irmão, tem que esperar. Há um propósito de Deus em toda circunstância. Há um propósito de Deus. O propósito dele é inível. E eu estou lá com todas as dificuldades. Não fuja para Tarse. Glorifica a Deus. E às vezes é uma coisinha pequena. Hoje eu ministrei, hoje à tarde. E eu falei, irmã, quantas vezes Deus já falou para você calar a boca e você não cala? Quantas vezes Deus já falou para você parar de discutir com o teu marido e você não para? Então fica na fila, porque eu não tenho nada a ver com isso. E não vem aqui para me orar, porque você não resolve a parada. Você não quer melhorar, você não quer fazer as coisas como deve fazer, fica fugindo para todo momento para Tarsis. Nosso ministério começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantas pessoas eu tenho vontade de mandar ir a merda? Quantas pessoas às vezes pisam na bola comigo assim, de uma maneira assim que eu falo, meu Deus, Senhor, agora eu vou matar. Senhor, eu vou ligar lá, eu vou falar um monte para essa pessoa. Eu vou. E Deus fala pra mim, você não vai fazer nada. Eu falo, não é possível. Eu tenho um cara de palhaço. Não é possível. Sabe qual que é o nosso problema hoje? A gente precisa encarar o evangelho como ele é. Nós somos seres humanos perfeitos. Quando eu olho as entrevistas da Rebeca, eu escrevi sobre a Rebeca, eu escrevi sobre a Beatriz nas redes sociais. Mas eu tô preparando algo, porque eu achei assim que ela foi tão humana, ela foi tão singela na questão de Deus, na determinação de ela lutar pelo sonho dela, mas ela foi tão normal, né? Principalmente a Beatriz, né? Primeiro, ela tá totalmente fora do sistema social. Ela é forte, luta judô,
né? Ela não tinha um iPhone, ela estava em Paris e ela não tinha, né? Um iPhone lá para dizer, olha, assim, assado, né? Eu acho que a gente tá muito preocupado com a capa, ainda que a gente tem que andar bonitona, né? Precisa, né, andar bonitão, mas a gente tá muito preocupado com a capa. Nós precisamos preocupar um pouquinho com a realidade, com a essência. A gente precisa sair um pouquinho, né, da utopia e viver a realidade do evangelho. Na realidade do evangelho, Jonatas, Deus tinha um propósito, aleluia, para a vida dele, para a história da vida dele. Só que ele não quis naquele momento. Precisou ele ir para a barriga de um peixe, clamar a Deus na sua angústia. Então, assim, Luiz Hermínio prega muito sobre isso, que Judas traiu Jesus, só que ele foi procurar ajuda no lugar errado, por isso ele se suicidou. Jonas, ele já procurou ajuda em Deus, então Deus gospe ele da barriga do peixe. Nós vamos falhar, mas nós precisamos clamar, nós precisamos voltar para o propósito de Deus, aleluia, porque dentro do propósito de Deus, aí sim, aleluia. Aí as coisas vão se tornar difíceis, mas elas vão se resolver, aleluia. E às vezes que nem tudo a gente pode falar, infelizmente hoje a gente é extremamente perseguido, né? Na igreja, nas redes sociais, em todo qualquer lugar, né? E eu vi meu pastor falar algo esses dias, eu falei, fiquei bem quietinho, não sei nem se eu tava trabalhando ou se eu tava assistindo o culto, mas achei bem interessante. Ele falou assim, olha, quem realmente é, não abre a boca, né? Eu, se eu puder, eu ando mudo o tempo todo, mas Jesus não deixa, né? Eu tenho que sempre falar uma coisinha, né? E aí ele pegou e falou, o silêncio às vezes é a própria pregação do crente. Minha garganta tá bem melhor hoje, mas a gente tá lutando aqui com a garganta, amém? Logo, logo a gente vai ter um remedinho certo. Então, se a gente verdadeiramente é do Senhor, não significa que a gente tem que andar por aí flutuando. Ai, reteté, flutuando. Não, põe o seu pé na terra, mano. Para de heresia, né? Começa a orar, entende que vai ter hora que as coisas não vão funcionar, que vai dar errado mesmo. E a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus. E aí vem um grande propósito do Senhor, porque dentro do propósito, por mais que esteja difícil, Deus vai mudar, Deus vai dar vitória, Ele vai mandar o maná pra gente dia a dia após dia, e as coisas vão funcionar. E aí no capítulo 3, que não vai dar pra gente falar tudo hoje, vamos ver se eu continuo aí na próxima semana, vem a conversão de Nínive, que é super importante você ler aí na sua casa. Tá escrito, só vou ler 2 versículos que eu acho que é bem pertinente para nós. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar na cidade no caminho num dia que pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, se vestiram-se de saco, Deus do maior ao menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, que se levantou do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu o saco e sentou em cima. Eu fico olhando, eu falo, Jesus, é só Deus para fazer um negócio desse, né? No versículo 10 está escrito assim, Deus viu as suas obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhe faria e não fez. Olha, glória a Deus. Eu fico pensando, Jesus, que coisa linda, né? Você vê uma cidade na malícia, na perdição. Deus levanta um homem de Deus que estava rebelde, querendo ir para Tarsis, e entendeu que o grande propósito era lá, onde estava destruído, onde tinha malícia, onde não tinha nada de bom. Ele chega lá, o povo, aleluia, é profundo demais. Os homens de Nínive, aleluia, creram no que ele pregou, no que Jonas pregou. Começaram a se vestir de saco, oraram, jejuaram, e tocou
tocou, aleluia, o coração de Deus. Você pode dar glória a Deus? E Deus volta a palavra dele atrás e não destrói aquela cidade. Quem sabe é por causa da sua vida que a sua família não está destruída. Quem sabe é por causa da sua vida que o mal ainda não aconteceu. Levanta a tua cabeça, larga a tua vontade de lado e vai cumprir o propósito de Deus, porque através da sua vida muitos serão salvos, muitos serão libertos, muita coisa o Senhor ainda vai fazer na tua vida e na tua história. Dá glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Que palavra profunda. Começa com uma desobediência, depois vem para um arrependimento, para uma obediência e para um grande milagre, porque eu creio que a nossa oração pode tocar o coração de Deus e Deus pode entregar ainda hoje, aleluia, o nosso milagre em nome de Jesus. Dá glória a Deus, porque Ele é fiel em nome de Jesus. Já estamos caminhando para o final. Eu sou apaixonada por Jesus, meu Deus, pela palavra. Eu louvo a Deus pela capacidade que Ele deu, porque verdadeiramente hoje eu não sei nada, mas eu dou lugar, eu gosto de ministrar a palavra, eu sou apaixonada, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua história. Estamos no começo do mês, precisando da sua oferta, então se você sentir no teu coração, oferte com força para que a gente possa resolver os problemas desse começo de mês e para que eu tenha mais paz para fazer a vontade de Deus. Eu tenho doação na comunidade para entregar, tem muita coisa para fazer, estamos aí impossibilitados de fazer muita coisa, porque a gente precisa ir e voltar com segurança, com condições, etc, etc. Amém? Deus abençoe sua vida, sua história. Obrigado por você estar aqui comigo em nome de Jesus, amém? Logo, logo vai estar lá no meu canal no YouTube. Deixe seu joinha aqui, compartilhe e nos ajude a gerar esperança para quem precisa. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá, se inscreve lá. Vai dar tudo certo, nós vamos chegar lá a quantidade de seguidores para a gente monetizar e conseguir uma verbinha para ajudar no ministério, amém? Deus abençoe sua vida, sua história. Se Jesus não voltar, quarta-feira, lá no meu canal, ao vivaço, às 21 horas. Vamos falar aí como é o nosso comportamento dentro da igreja e fora da igreja. Por que que nós não estamos ganhando muitas vidas para Jesus? Precisamos ganhar mais vidas para Jesus. Precisamos saber orientar aqueles que ainda não estão na graça. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, quero agradecer, Senhor, eu não mereço, nós não merecemos, mas Senhor, obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, obrigado Senhor por ter falado aos nossos corações, ter nos ajudado a entender nessa segunda-feira, Pai, sobre as nossas vontades e o propósito de Deus, que nós venhamos cada dia mais, Senhor, se encaixar nos Teus propósitos, Senhor, que a qual não pode mais ser adiado. Que nós venhamos em nome de Jesus cumpri-lo todos, Pai. Em nome de Jesus. Que a paz, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, a semana que vem nós vamos estar aqui para falar do amor de Deus, amém? Gerar esperança através da palavra de Deus. Convide um amigo, alguém, diz, lá no Ministério Reunido Propósito, segunda-feira, tem uma live ao vivaço lá, participa, amém? Lembrando que se você precisa de oração, você pode pedir lá no grupo do WhatsApp, aqui, ou mesmo no canal no YouTube, amém? Porque eu vou estar olhando e a gente vai estar orando e eu oro mesmo. Quero mandar um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro, a filha da Cida apareceu, glória a Deus por isso. Vamos orar por ela, para que ela saia desse vício, para que Deus tenha misericórdia da vida dela, né? É uma jovem muito bonita, totalmente perdida aí nessas coisas, amém? Beijo no teu coração, ore por mim, que eu oro por você. É para orar, hein? Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a semana que vem.